Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas humanas mais profundas que existem. E ela tá bem ali, no coração dos Salmos. Sabe, é uma daquelas viagens que começa na dúvida, na angústia e termina numa esperança totalmente renovada. E o ponto de partida para tudo isso é uma pergunta. Uma pergunta que, olha, atravessa séculos. Então, a grande questão que está ali incomodando um salmista é essa: por que os maus prosperam? Ele olha para o lado e, para onde quer que ele olhe, ele só vê injustiça. Parece que quem faz tudo errado, sabe, tá se dando bem, tem de tudo. E quem se esforça para fazer o certo só sofre. E essa constatação, nossa, é tão dolorosa que o coloca literalmente à beira de um abismo na fé dele. E aí a coisa fica séria, fica pessoal mesmo. Deixa de ser só uma pergunta no ar, sabe? O salmista sente na pele a fé dele balançando, os pés quase escorregando, como ele mesmo diz. Ele tá ali, por um fio de perder tudo aquilo em que acreditava. Porque vamos combinar, o que ele estava vendo ao redor simplesmente não encaixava, não fazia sentido nenhum. Bom, e esse sentimento todo nos joga direto na primeira parada desta jornada, a crise da fé. É nesse momento que o salmista bate de frente com aquele conflito doloroso entre aquilo que ele sempre acreditou sobre justiça e o que ele está vendo acontecer no mundo real. Olha, a contradição é gritante. De um lado, a gente vê os maus, com saúde, cada vez mais ricos, parece que nem sabem o que é sofrimento. Do outro, os justos, atormentados todo santo dia, com aquela sensação de que, poxa, de que adiantou manter o coração puro. É justamente esse contraste que vai alimentando, sabe, a angústia dele. E essa pergunta aqui, essa pergunta é o fundo do poço. Ele começa a questionar o valor de ser correto, de ser justo. Pensa bem, se ser justo só traz sofrimento e ser mau traz prosperidade, qual é o sentido de tudo isso? É o desespero total, não tem outra palavra. Mas olha que interessante, é bem aí nesse ponto mais baixo que acontece uma virada de chave. O salmista, ele toma uma decisão. Ele decide parar de focar só nos problemas do agora e começa a olhar para o passado, para a fidelidade de Deus que ele já viu antes. Vamos ver no que isso dá? Então essa mudança de foco começa quando ele puxa pela memória. Ele lembra da aliança lá com Abraão, daquela promessa, lembra de como José foi protegido no Egito, pensa na libertação incrível do povo no Êxodo com as pragas e até da travessia no deserto com o maná, com a água. Cada uma dessas histórias, desses eventos, funciona como uma prova, um lembrete do poder e da fidelidade de Deus. E aqui está o ponto central de tudo. Lembrar que não é só ficar com saudade do passado, não é nostalgia. É uma atitude, uma escolha consciente de buscar uma visão mais ampla das coisas. Quando ele se reconecta com essas histórias, a crise dele ganha um novo contexto, sabe? Então esse ato de recordar vira a chave que destrava a fé dele de novo. E essa chave, então, abre a porta para aquele momento que a gente pode chamar de sabe? O momento da revelação. É essa lembrança que leva ele para um outro nível, para uma maneira totalmente nova de enxergar o que está acontecendo. E aqui está o ponto exato da virada. Quando ele entra no santuário, que é um lugar de adoração, um lugar para se ter uma perspectiva divina, a visão dele muda completamente. Ele para de olhar para a prosperidade dos maus como algo eterno e começa a enxergar qual é o destino final deles. Ou seja, a mudança de lugar causou uma mudança de mentalidade. E a conclusão que ele chega é chocante de tão simples. Toda aquela prosperidade que parecia uma rocha, sabe, super duradoura, na verdade é frágil, é passageira. Ele entende que a justiça de Deus funciona num outro tempo, num outro ritmo, e que o fim dos maus não tem nada de glorioso. É uma ruína que chega de repente. Essa nova forma de ver as coisas se firma de vez com a imagem de Deus como o juiz supremo. A grande lição aqui é que não cabe a gente entender o porquê e o quando de tudo. O que cabe é confiar que a palavra final, a justiça final, é dele. No fim das contas, é ele quem coloca a balança no lugar. Ok, então com esse entendimento todo, o salmista chega na última etapa da jornada dele. E olha, não é que os problemas sumirão não, mas o caminho agora é outro. É um caminho transformado pela confiança e pelo louvor. E aí, o tom da conversa muda da água para o vinho. Aquela lamentação toda vira gratidão. O foco sai da prosperidade dos maus e vai para as bênçãos recebidas. O perdão, a cura, a redenção, o amor. No final, a confiança acaba gerando um sentimento de louvor, de celebração. E aqui a gente chega no grande final dessa jornada toda.
A felicidade de verdade, ele descobre, não era ver os problemas sumirem ou os inimigos serem punidos. Não. Era estar perto de Deus. A confiança se tornou o bem mais precioso dele. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Essa jornada do salmista, que foi da crise de fé até uma confiança sólida, ela foi toda baseada em lembrar do passado e em buscar uma perspectiva divina. Então, a pergunta que fica no ar é: e a gente? No meio das nossas dúvidas, das injustiças que a gente vê, onde é que nós buscamos a nossa perspectiva?